Olá, seja bem-vindo a este canal. O tema de hoje vai ser a adoração, a qual eu irei resumir o que foi ministrado de junho lá na minha igreja. Algumas anotações eu fiz que ajudarão a fazer esse texto. Pois bem, começamos do princípio. Vamos definir o que é a adoração. Claro, não existe uma definição exata, até porque nas escrituras nós vemos atos de adoração. O mais clássico deles é o sacrifício. Vemos isso constantemente no Antigo Testamento. Isso era uma forma de adorar a Deus. Se prostrar, cantar músicas, bater tambores, tocar harpas. Vemos isso constantemente no Antigo Testamento. E são formas de adoração. No entanto, não define a adoração por si só. Há muita coisa por trás dessa definição. Mas antes de entrarmos no assunto do texto, que é João 4, vamos trabalhar mais um pouquinho sobre a adoração. Adorar é venerar, ou seja, prestar um culto a uma divindade. Então, um ato de adoração, ou seja, um ato de veneração, precisa ter um objetivo, precisa ter algo para ser adorado. Você não adora nada, você adora alguém, você adora alguma coisa. E a adoração no latim significa gesto de reverência. Assim como no hebraico significa inclinar-se diante a uma divindade. Ou seja, a adoração ela requer que você se curve a alguém. Você se curve a uma divindade, precisamente. Ou seja, adorar é prostrar-se diante de Deus. Todavia, podemos ver a adoração como um ato de amor a Deus. Até porque temos um contexto para adorá-lo, temos um motivo para adorá-lo. Requer uma conexão para adorar a Deus. E a conexão ela é feita através de laços, através de amor. Por que requer essa conexão? Porque é impossível você adorar sem conhecer. Uma das consequências de conhecer alguém é adorá-lo. Ou seja, você vai ter uma admiração por alguém quando você conhece algo. E a adoração ela segue esse princípio. E qual é o motivo pelo qual se adora a Deus? Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 ao 7, vai nos dizer que os principais motivos para adorar a Deus é pelo fato de sermos redimidos da forma em que vivíamos. Também pelo fato de que Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos adotou. Ele nos resgatou do inferno. E Ele nos tirou dessa condição de escravos e nos colocou na condição de filhos. Então a adoração está muito ligada à redenção. A redenção manifesta por Cristo Jesus na cruz. Isso é o motivo pelo qual nós devemos adorar. E a adoração ela não é só alegria, ela é liberdade. Porque a gente sente vontade de adorar, a gente sente vontade de estar na presença de Deus, de glorificá-lo. E tudo isso só é possível porque a sua maravilhosa graça opera em nós. Isso é o que nos permite adorá-lo adequadamente. Pois bem, dada esta introdução, entraremos no texto de João 4. Ali vamos ver que essa mulher samaritana ela vai perguntar em que lugar é o certo de adorá-lo. Pois bem, os samaritanos acreditavam que deveriam prestar adorações, cultos no Monte Gerazim. Os judeus, por outro lado, achavam que os cultos, a adoração, deveria ser prestada em Jerusalém. E Jesus ele vai dizer que não é nenhum nem outro. Ele vai dizer que os verdadeiros adoradores irão adorá-lo em espírito e em verdade. Então o verdadeiro adorador ele adora em espírito e em verdade. Então não há um lugar certo para se adorá-lo. Porque a adoração é algo
particular, ela é algo que vem de nós, ela é algo que vem do nosso ser, do nosso interior. E como eu comentei, para adorá-lo requer intimidade, requer que você conheça, requer que você o busque. Por quê? Porque adorar em espírito requer esta conexão. Quando adoramos na carne, o nosso eu, nosso ego, ele cresce, o nosso orgulho, ele cresce. Mas quando adoramos em espírito, isso morre. E a única maneira de adorar em espírito é o quê? É passar pelo novo nascimento. É passar pelo batismo. Porque sem isso é impossível que você adore a Deus em espírito. Porque você não tem o espírito dominando o seu corpo. O que está dominando é a carne. Para adorá-lo, quer que o espírito esteja no controle. E o espírito no controle vai permitir que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. E estando sensíveis à voz de Deus, entendemos o que Ele realmente quer. E só podemos entender o que Ele realmente quer quando temos a intimidade com Ele. Portanto, a adoração ela é um ato particular, ela é um ato que requer intimidade. Requer uma intimidade entre o filho adotivo e o pai. Requer uma intimidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Requer adoração, requer oração, requer jejum, requer tudo de nós. Então, quando a gente vê esse texto, nós percebemos que se o Pai ele procura por verdadeiros adoradores, é porque existem aqueles que adoram falsamente, ou seja, os falsos adoradores. E a diferença entre um e outro só é possível ser percebida quando nós temos o discernimento do Espírito. Que através do discernimento a gente vai entender quando a adoração ela está sendo gerada pela carne ou pelo Espírito. Pode notar que quem tem um discernimento, quando chega diante do culto, diante de uma célula, diante de uma coisa, ela vai ver que aquele pessoal ali, ela vai conseguir definir se está sendo uma verdadeira adoração ou se está sendo algo carnal, algo emocionante. Apenas algo realmente fruto da nossa carne, das nossas emoções. Por isso que o discernimento neste ponto é necessário. E novamente, para ter discernimento, você só é possível quando você tem intimidade com Deus. Porque o discernimento você vai entender o que Deus quer naquele lugar. Você vai entender o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Novamente, para você entender o que alguém quer, o que alguém pensa. Isso não falo de Deus, mas falo de qualquer outra coisa. Você requer intimidade com aquela pessoa. Portanto, se você quer saber o que Deus realmente quer ali naquele ambiente de adoração, você tem que ter essa intimidade. Porque você tem que conhecer a Deus. E conhecendo é só pela sua palavra. É pelo jejum, é pela oração. É por isso que os verdadeiros adoradores adoraram em verdade e em espírito. Em verdade porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É por meio dele que é possível adorar. Em espírito é realmente através dessa intimidade, dessa conexão que você tem com Cristo. E sem essa intimidade, essa conexão, é impossível adorar. E outro ponto interessante, quando estivermos na condição de adoradores, a gente tem que deixar a nossa racionalidade um pouco de lado, esquecer um pouco da razão, pensar muito com a razão e ter uma intenção positiva. Ou seja, nós temos que dosar a racionalidade com a intensidade. Porque a razão vai nos fazer com que entendemos por que estamos adorando. Ela nos auxilia a chegar na intenção. Ou seja, nós temos que adorar com uma certa intenção. Qual é essa intenção? A intenção de glorificá-lo, a intenção de exaltá-lo, a intenção de agradecer por tudo aquilo que ele fez por nós. Até porque a adoração ela é um ato de amor. Então, se amamos a Deus, nós o adoramos. E a adoração ela é produzida de forma particular, de forma íntima, entre você e Deus. Não há outra forma de produzir adoração sem ter esta intimidade. Portanto, este é um resumo só do tema de adoração. Se eu fosse abordá-lo, levaria muito mais que 10 minutos.
A proposta é realmente fazer algo simples e algo direto, não muito elaborado, mas até de certa forma um pouco profundo. E para finalizar esse texto é isso. Você, quando estiver adorando, lembre-se o porquê você está fazendo isso. Lembre-se a forma de fazer isto. Lembre-se do significado de adorar. Lembre-se que você está se prostrando, você está venerando, você está exaltando uma divindade, ou seja, você está se prostrando diante do Deus vivo. Pois bem, este é mais um vídeo de reflexões aleatórias, cujo desta vez o tema foi adoração. O próximo tema ainda não está definido, mas brevemente irei lançar. E se você gostou, chegou até aqui, compartilha, dê um like, inscreva-se no canal, porque é importante para fazer o algoritmo crescer, para poder fazer o canal realmente crescer e se tornar um projeto sólido. E agradeço a compreensão, agradeço por ter assistido até aqui. Amém.